E aí galera, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai aprender sobre cartografia. O que é cartografia? É a ciência que estuda os mapas. Cara, mapa a gente vê muito em geografia. Todo livro de geografia, todo capítulo de geografia tem algum mapa. Então a gente precisa entender, conhecer melhor como ler, como que se confecciona, para que serve esses elementos tão importantes na nossa disciplina. Então, a gente vai aprender tudo sobre isso hoje, beleza? Então vamos lá! Bom, eu acho que a primeira pergunta que vem à nossa mente quando a gente olha para um mapa é: para que serve, né? Para que serve um mapa? Um mapa é uma representação plana da superfície esférica da Terra. E existem muitas implicações nessa representação, porque a Terra é esférica, ou próximo de uma esfera, né? E você precisa reproduzir essa esfera numa superfície plana, como um papel, a folha de um livro, a tela de um celular, de um computador. Então, você fazer essa transformação exige algumas técnicas, né? Exigem alguns conhecimentos específicos que a cartografia desenvolveu ao longo dos séculos. Então, o mapa serve para a gente representar a superfície terrestre numa superfície plana, para que a gente possa estudá-la melhor. Bom, a cartografia evoluiu muito com o passar dos anos. O mapa mais antigo já encontrado é esse aqui, é o mapa de Gazur. Esse mapa ele foi encontrado ali na região do atual Iraque, e ele representa uma região da Babilônia, que é a antiga Mesopotâmia. É um mapa pequeno, feito de argila cozida. Ele tem assim em torno de 7 centímetros, 8 centímetros. E ele é um mapa que possivelmente representa ali a região do Vale de um Rio, que os cartógrafos acham que se trate do rio Eufrates. E ele é considerado o mapa mais antigo do mundo, tendo aí 4.500 anos de idade. Com o passar dos anos, esses mapas foram sendo elaborados em papiros, em papéis mais rudimentares. Depois, algumas técnicas de matemática, de geometria foram incorporadas aos mapas e eles desenvolveram uma forma mais característica, mais geométrica, não tanto pictórica como esses mais antigos. Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, em livros de história, mapas como esse, onde você tem ali uma série de elementos cartográficos representados de uma maneira geométrica bem específica, misturados ali com alguns elementos pictóricos, porque o trabalho de produzir mapa era um trabalho também artesanal e artístico. Você tinha ali a questão matemática, geométrica na produção desse mapa, mas você também tinha um trabalho artístico. Bom, com a evolução da cartografia, a gente conseguiu produzir mapas cada vez melhores, utilizando máquinas fotográficas presas em balões, depois em aviões, e mais tardiamente, com o avanço da Guerra Fria e o desenvolvimento dos satélites na corrida espacial, a gente conseguia imagens cada vez mais amplas da superfície terrestre, né? Imagens que poderiam mostrar uma grande área da superfície do planeta, como esse exemplo, né? E a gente consegue trabalhar essas imagens em programas de computador, programas específicos, softwares específicos que conseguem unir digitalmente essas imagens e produzir mapas cada vez mais detalhados. Essa evolução dos mapas e dos softwares de desenvolvimento propiciou também que a gente desenvolvesse uma série de programas que poderiam armazenar informações cartográficas e climáticas, de trânsito, demográficas, enfim, uma série de informações geográficas para que a gente possa trabalhar o mapa num banco de dados. São os chamados SIGs, Sistemas de Informações Geográficas. Os SIGs, os Sistemas de Informações Geográficas, conseguem reunir no mesmo programa diversos tipos de informações cartográficas, hidrográficas, de trânsito, climáticas, que vão nos proporcionar um banco de dados geográficos sobre alguma informação. É isso que permite a você, por exemplo, programar o seu GPS, o Waze, por exemplo, para ir do ponto A até o ponto B, passando pela rota mais curta, evitando pedágios. Ele consegue calcular o tempo de deslocamento com base no trânsito local.
Tudo isso é possível graças a esse conjunto de informações que são inseridas dentro dos mapas, através desses programas, desses softwares. E assim a gente consegue, em tempo real, processar uma série de informações relacionadas à distância de objetos, ao tempo de deslocamento, quanto tempo você levaria para chegar num determinado destino, qual o caminho mais curto. Isso é possível graças aos SIGs. Bom, os satélites, eles são importantíssimos nesse processo. Hoje, os mapas mais precisos são aqueles que utilizam as imagens proporcionadas pelos satélites, as imagens que os satélites enviam para a Terra, para as estações de recebimento de dados, e essas informações são trabalhadas nos diversos softwares para a produção dos mapas. E uma vez esse mapa estando pronto, quais seriam os elementos importantes para que a gente possa ler corretamente um mapa, interpretar corretamente um mapa? Afinal, o mapa é uma ilustração técnica de uma representação da superfície terrestre, é uma representação do nosso planeta. A gente precisa ler de forma correta esse mapa. Como fazer isso? Então, existem alguns elementos importantes que a gente tem que observar nos mapas. Todos os mapas vão ter esses elementos e a partir deles a gente consegue fazer uma interpretação correta dos diferentes tipos de mapa. Os elementos que compõem os mapas são título, ele geralmente é indicado na parte superior do mapa e ele tem duas informações. Ele mostra o local que está sendo mapeado e o tema do mapa. No caso aqui, o local que está sendo mapeado é o Brasil e o tema desse mapa é um mapa político. Nós temos também as coordenadas geográficas, que é o conjunto de meridianos e de paralelos que cortam esse mapa, mostrando onde é a localização de cada ponto aqui na imagem retratada. Outro elemento importante é a orientação, que é a presença da rosa dos ventos. Todo mapa precisa ter a rosa dos ventos, indicando para onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Outro elemento importante é a legenda. A legenda vai mostrar o que está sendo retratado no mapa, as cores, as linhas, as formas, os pontos, vai indicar o que cada elemento do mapa significa, porque o mapa ele é todo pictórico, ele é todo representado em desenhos, em cores, em linhas, e a legenda ela vai explicar o que significam esses desenhos, essas cores, essas linhas, para que a gente possa fazer uma correta interpretação. O mapa também precisa ter a escala, que mostra a redução do mundo real para que ele caiba naquele espaço cartografado, naquele plano. Então, a escala mostra quantas vezes o mundo real foi reduzido para caber naquele plano do mapa. Essa escala é representada ou na forma gráfica ou na forma numérica. Mais para frente a gente vai ver a diferença entre elas. Temos também a projeção cartográfica, na parte inferior aqui da escala, a localização desse país no mundo e, por último, nós temos a fonte, o local, o cartógrafo, a instituição que elaborou esse mapa. Então, esses são os principais elementos que compõem os mapas. Por vezes, os elementos aparecem dispostos de maneiras diferenciadas em vários tipos de mapas. Vamos ver um segundo exemplo. Nós temos aqui um mapa do Brasil e o título é indicado aqui na porção superior do mapa, mostrando que é um mapa do território brasileiro e o tema do mapa, divisão política e regional. A fonte está aqui em cima, é um mapa do IBGE, as coordenadas geográficas indicadas com as linhas paralelas e meridianas, a orientação, que nesse caso está indicada por uma rosa dos ventos incompleta, mostrando apenas o norte, mas isso acontece em alguns mapas. A gente sabe que o leste é para a direita, o oeste é para a esquerda e o sul é para baixo, quando o norte está indicado para cima. Temos aqui a projeção cartográfica e a escala nesse retângulo, e no retângulo da esquerda nós temos a legenda desse mapa. Fiz um corte de um mapa para a gente observar melhor algum desses elementos. Nós temos aqui a legenda, a orientação, representada pela rosa dos ventos, a escala gráfica e numérica e o tipo de projeção usada para esse mapa. Projeção cartográfica é a forma como o ser humano
transporta a superfície da Terra, a superfície esférica e irregular do nosso planeta, para o plano, para o papel, para a tela do celular, para a tela do computador. Então, a forma como o ser humano faz a transformação de algo esférico, que é a superfície terrestre, para algo plano, unidimensional, que é o mapa, o nome disso é projeção cartográfica. E a gente vai entender quais são os principais tipos delas. Podemos classificar as projeções cartográficas de diferentes formas. Uma dessas formas de classificar essas projeções é quanto à deformação. Então, nós temos mapas conformes, equivalentes e equidistantes. Cada um tem uma característica específica. A projeção conforme mantém as formas dos continentes e países intactas, porém deforma as suas áreas, como a gente pode observar aqui a Groenlândia e o território brasileiro. A Groenlândia nesse mapa parece bem maior que o Brasil, sendo que na verdade ela possui aproximadamente a mesma área que a área nordestina do Brasil, ou seja, ela é bem menor que o território brasileiro. Essa é uma das deformidades da projeção conforme. Porém, a gente pode observar que a forma dos países, dos continentes, é retratada com uma precisão muito grande. Se a gente observar aqui na região do Canadá, que tem muitas ilhas, a gente consegue ver muitas dessas ilhas com precisão, os seus contornos. A mesma coisa acontece aqui no norte da Rússia. Em outros mapas, isso não é possível. A projeção equivalente vai preservar as áreas dos continentes e países, porém vai deformar as formas, os contornos desses continentes e países. Observem aqui, por exemplo, a Groenlândia. Agora ela tem o tamanho correto em relação ao território brasileiro. Está bem menor que o Brasil. Porém, toda essa região norte, que eu havia mostrado para vocês, aquelas ilhas, ficam difíceis de serem identificadas, porque o mundo foi meio esticado naquela região para que as áreas fossem mantidas como as do mundo real, proporcionalmente falando. É um tipo de projeção que, quanto mais próximo da linha do Equador a gente estiver, melhor vão ser representados os contornos, as formas dos continentes e países. Quanto mais a gente se aproxima das áreas dos polos, nesse tipo de projeção, a gente vai ter uma deformidade nessas formas, nos contornos dos continentes e países. Já a projeção equidistante mantém as mesmas distâncias para diferentes partes do mapa, não apresentando distorções entre diferentes pontos. Por exemplo, se eu medir a distância desses dois pontos e eu medir a distância entre esses dois pontos, eu não vou precisar fazer uma conversão da escala que eu precisaria, por exemplo, se eu estivesse usando uma projeção conforme ou uma projeção equivalente, que deforma o mapa em regiões distintas, no Equador ou nos polos. Aqui as distâncias sempre são as mesmas, sem a necessidade de conversão. É um mapa muito bom, por exemplo, para se utilizar em navegação, em aviões, para rotas aéreas, porque você consegue fazer a medição de distâncias de forma mais rápida e prática. Com o passar dos anos, cartógrafos criaram tipos de projeções diferentes para atender a diversos interesses. E alguns desses cartógrafos, alguns desses mapas, ficaram bastante conhecidos, sendo utilizados em várias regiões do mundo, em vários livros, e talvez você já tenham visto alguns desses mapas por aí. Então, eu vou dar alguns exemplos, como por exemplo, a projeção de Mercator, a projeção de Peters, a projeção de Robinson e a projeção de Bannon. Notem aqui na projeção de Mercator que as áreas do Polo Norte e do Polo Sul, elas estão bem maiores do que as regiões equatoriais. Ou seja, esse mapa vai deformar as áreas das regiões polares, deixando muito maior do que realmente são. Já na projeção de Peters, as áreas polares elas são muito espremidas para se manter as áreas, porém as formas são suprimidas. Quase não conseguimos identificar as ilhas aqui do norte do Canadá.
porque a projeção de Peters é uma projeção que vai privilegiar as áreas em detrimento das formas. Podemos classificar as projeções quanto ao tipo, e elas podem ser cilíndricas, cônicas, azimutais ou especiais. Na projeção cilíndrica, a Terra é envolvida por um cilindro, gerando aí um mapa com paralelos e meridianos, formando ângulos de 90 graus entre si. Na projeção cônica, a Terra é envolvida por um cone, e o resultado é um mapa cujos meridianos se irradiam a partir de um dos polos e os paralelos formam arcos. Na projeção azimutal, um plano é colocado em algum ponto da superfície terrestre e o mapa é projetado em cima desse plano. Dependendo de onde esse plano foi colocado, nós temos alguns tipos de projeções azimutais. Quando o plano é colocado no polo sul ou no polo norte, nós temos a projeção azimutal polar. Quando o plano é colocado sobre a linha do Equador, nós temos uma projeção azimutal equatorial. Quando o plano é colocado em qualquer outro lugar da superfície terrestre, nós temos uma projeção azimutal oblíqua. Um detalhe importante sobre as projeções cartográficas é que elas refletem a forma como o cartógrafo pensa e a forma como ele vê o mundo. Reparem que todos os nossos mapas, a Europa ela está na posição central e na parte de cima. Por que isso acontece? Por que a gente não coloca, por exemplo, a América na parte central? Porque os primeiros mapas mais precisos que foram elaborados durante as grandes navegações, elaborados pelos ingleses. Então, eles se colocavam numa posição central e na parte de cima do mapa justamente para mostrar uma superioridade sobre outros povos. Reparem também que o meridiano de Greenwich, o principal meridiano da Terra, passa em Londres. Então, isso não foi escolhido ao acaso, foi escolhido porque os principais mapas daquele período, no período das grandes navegações, foram elaborados pelos ingleses. Então, não é errado, por exemplo, você representar o mapa de cabeça para baixo, ou seja, com a Antártida na posição superior. Por que não é errado você fazer isso? Porque se você indicar que o sul está para cima e o norte está para baixo, seu mapa está certo. No universo não existe baixo, cima, né, lado certo, lado errado. Qualquer lado que você desenhar o mapa, ele vai ficar, né, representado de maneira correta. Basta você indicar a rosa dos ventos, os pontos cardeais e colaterais da forma correta. Então, se você quiser, por exemplo, colocar a Antártida na parte de cima, ok, basta colocar o sul para cima, o norte para baixo, o leste para a esquerda e o oeste para a direita, ou seja, inverter a rosa dos ventos. Feito isso, a sua projeção fica certinha. E uma vez que esses mapas são projetados, eles podem ser divididos em vários tipos. Podemos classificar os tipos de mapas quanto ao tema. Nesse ponto, nós temos mapas gerais, especiais e temáticos. Os mapas gerais são aqueles utilizados na elaboração de outros mapas. Eles contêm informações genéricas que não propiciam maior detalhamento e podem apresentar diversos temas. Os mapas temáticos podem ser estilizados ou construídos com base em mapas de referência, porém são criados para cartografar características específicas do espaço retratado, tais como aspectos geológicos, demográficos, históricos, físicos e econômicos. Os mapas especiais eles mostram temas ainda mais específicos ainda, restringindo ainda mais a utilização desse mapa, como no exemplo nós temos uma carta náutica utilizada para navegação. Existe ainda um tipo de mapa denominado anamorfose. Num mapa desse tipo, os países, os continentes, eles perdem as suas formas, as suas áreas, para serem utilizados como elementos em um gráfico. Então, é uma informação de gráfico representado na disposição de um mapa. Nesse caso aqui, mostrando as crenças religiosas pelo mundo. Então, dependendo do número de praticantes de cada crença religiosa, o país retratado vai ser maior ou menor, mostrando assim a proporção de cada crença em cada país. Podemos classificar também os mapas quanto à escala. Nas plantas ou cartas cadastrais, a escala é grande e ela varia de 1 para 500 até 1 para 20.000. Nas cartas topográficas ou mapas, a escala é média
e a escala vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Nas cartas geográficas, a escala é pequena, acima de 1 para 250 mil. Agora vocês devem estar se perguntando por que a escala de 1 para 500 é considerada uma escala grande e a escala de 1 para 250 mil é considerada uma escala pequena? Porque essa palavra grande e pequena, ela se refere ao nível de detalhamento do mapa. Numa escala de 1 para 500, o nível de detalhamento é muito grande, porque nesse mapa 1 centímetro equivale a 500 centímetros. Nós temos 500 centímetros representados naquele 1 centímetro do mapa. Já numa carta geográfica de escala de 1 para 250 mil, cada centímetro do mapa equivale a 250 mil centímetros do mundo real, ou seja, tivemos que usar muito mais centímetros do mundo real para representar aquele 1 centímetro do mapa. Portanto, o nível de detalhes desse mapa se torna bem menor, portanto a escala é pequena. Então, quando você vai classificar um mapa de acordo com a escala, se ele for um mapa que tem um nível de detalhamento muito grande, nós temos uma escala grande. Se o nível de detalhamento é pequeno, nós temos uma escala pequena. Por exemplo, o mapa do Brasil, ele é um mapa de pequena escala, porque a gente consegue ver uma área muito grande e detalhes pequenos. Já a planta de uma casa teria uma escala grande, porque a gente consegue ver até a disposição de onde os móveis vão ficar, mostrando um nível de detalhamento muito grande. Porém, a área de uma casa não é tão extensa assim. Nesse caso, a gente vê mais detalhes do que área. Vamos ver mais de perto agora quais são os elementos que compõem esses mapas e estudá-los um pouco melhor. Vamos começar com a legenda. A legenda possibilita decodificar os símbolos utilizados no mapa, como as cores, as formas, os elementos gráficos diversos. Então, nós temos diversos tipos de elementos pictóricos no mapa e eles são explicados na legenda. Esses elementos podem ser retratados em formas de cores, em formas de linhas ou alguns elementos pictóricos. As linhas de um mapa podem ter diversos significados. Por exemplo, uma linha azul cheia significa que ali está passando um rio permanente. Uma linha azul tracejada é um rio temporário que seca em determinado período. Uma linha vermelha ou rosa é uma rodovia. Uma linha preta com tracinhos entre ela é uma ferrovia. Então existem diversos tipos de linha que vão ser explicados na legenda. As cores ou texturas podem representar a altitude de um terreno, sendo que as cores verde e amarelo são as altitudes mais baixas e o vermelho, marrom, são as altitudes mais elevadas. Pode representar o uso do solo, pode representar, por exemplo, a concentração populacional. Podem existir também diversos tipos de figuras ou pontos que representam diferentes situações. Em um mapa de domínios mineralógicos de um país, de um continente, podem aparecer símbolos, figuras geométricas que representam elementos como diamante, cobre, ferro e ouro. Podem ser utilizados também pontos e suas variações para representar povoados, cidades, capitais e a capital do país. E podem ser utilizados elementos como desenhos, ilustrações, pequenos símbolos para representar aeroportos, portos, hidrelétricas, termoelétricas ou outros elementos geográficos. Nesse outro exemplo, conseguimos ver diversos outros elementos e símbolos que a gente pode observar em um mapa, como, por exemplo, uma indústria, museu, igreja, escola, hospital, fórum, ponto de informações, área de telefone. Então, são vários elementos, símbolos que podem ser utilizados no mesmo mapa. Detalhe importante sobre mapas, pessoal. A gente nunca pode usar a cor azul para pintar áreas continentais. A cor azul é para representar
água. Então, se um dia você tiver que confeccionar algum mapa, tanto à mão quanto no computador, nunca use a cor azul, por exemplo, para pintar estados, países. Você sempre vai usar a cor azul para pintar oceanos, rios, mares, lagos, para fazer elementos que tenham relação com água, nunca continente. Fechou? Um dos elementos mais importantes de um mapa é a escala. E a escala é importante porque ela revela a relação entre as medidas da representação cartográfica e o tamanho real dos objetos e das distâncias retratados, ou seja, quantas vezes reduzimos o mundo real para caber naquele plano, na tela do celular, na folha do livro. Então ela mostra a redução do terreno. Existem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Ambos os tipos representam a mesma informação, só que são escritos de maneiras diferentes. Quando um mapa fornece uma escala gráfica, é possível identificar o valor real da distância entre dois pontos em linha reta com o uso de uma régua. É o tipo de escala mais fácil de ser lida, porque a gente consegue verificar qual a distância que nós temos a cada centímetro olhando para aquele mapa. Então, numa distância de 1 centímetro nesse mapa, nós temos o valor correspondente no mundo real de 400 quilômetros. Em 2 centímetros, nós temos o valor correspondente de 800 quilômetros. Cada divisão da escala gráfica geralmente é representado por 1 centímetro. A escala numérica mostra a relação entre a distância no mapa e o mundo real através de uma fração, representado geralmente nesse formato, onde se lê 1 para 500 mil, onde 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros na superfície terrestre. Por que a escala numérica é considerada uma fração? Esses dois pontos representam o traço de fração. O número 1 representa o numerador e, no nosso exemplo, o 500 mil representa o denominador da nossa fração. Portanto, é uma relação matemática em que vemos a proporção entre a quantidade de centímetros do mundo real representados num único centímetro desse mapa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima. Tchau!